Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com ele também, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque, embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor.